Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos aqui para a gravação de mais um episódio do MoraCast e de maneira muito especial estamos recebendo o Ítalo Gabriel, certo? Que é CEO, certo? Aqui da IG Digital e também professor do Instituto Moura de Educação e Tecnologia. Então não tenha dúvida que o papo vai ser show. Eu já estava conversando com ele agora há pouco, a gente estava num aquecimento muito bacana. Eu iria apresentar ele com mais detalhes e etc. Mas, como ele está aqui na minha frente, e eu sei que vocês estão vendo também, vou pedir que ele se apresente. Ítalo, seja muito bem-vindo mesmo ao nosso episódio aqui no MouraCast. Obrigado, Jadiel. Obrigado à equipe Moura, certo? É um privilégio estar participando aqui desse episódio, participando dessa equipe maravilhosa, certo? Como já foi dito aí, pelo nosso querido Jardiel, meu nome é Ítalo, certo? Sou professor de tecnologia aqui na casa há quase 3 anos já. Leciono aí as matérias de informática, de design, de Excel e tenho também uma agência de marketing digital aqui em Bezerros, certo? Já trabalhamos aí há um bom tempo mudando aí negócios. Muito bem, muito bem. Então, é uma dúvida que eu tenho, eu sei que a nossa audiência também tem, é como é que surgiu, certo? Esse seu interesse por marketing digital, primeiro interesse, e na sequência, como é que surgiu a sua agência, a IG Digital? Isso é uma pergunta bacana, Jardiel, porque ela acaba se aprofundando um pouco. Iniciando de forma bem rápida, minha vida ela iniciou baseado na tecnologia. Já trabalho há um bom tempo aí em relação à manutenção de computadores, notebooks. São quase 12 anos já de história na área. É muito tempo. Que graças a isso foi o que conseguiu me vincular aí, de certa forma à área de professor, uma área que eu jamais imaginaria que eu estaria nela. E hoje aí estamos mudando vidas, ensinando pessoas a como usar o computador de forma correta. Junto a isso, eu comecei a ver realmente pessoas grandes, pequenas, negócios, empresas, e uma dor que eu vi muito do pessoal foi a questão de falta de direcionamento na rede social. O pessoal tem um Instagram, mas não sabe postar. E quando posta, posta de qualquer jeito. E existe toda uma estratégia por trás disso. E aí foi onde a gente criou um certo interesse em investir na área. Tanto que no começo a gente não era nem agência, a gente era freelancer. A gente fazia um serviço de design aqui, design ali, a gente fazia um banner, um panfleto, um flyer, um cardápio. A gente atendeu algumas pizzarias, alguns restaurantes lá no comecinho. Depois disso a gente viu a necessidade baseada nos nossos clientes. Nossos clientes começaram a pedir com mais constância. E é aquela questão, quando você paga por uma unidade, ela se torna cara. Você vai comprando, e aí foi onde eu vi a necessidade de criar os planos. E aí a gente vinculou, não somente mais um design, mas o gerenciamento da rede social. E aí a gente começou a agregar isso junto com social media, os trabalhos, as copyrights, as legendas, as biografias, e a gente começou a cuidar do Instagram realmente de forma mais profissional. E aí eu comecei a entregar os planos para os nossos clientes, não para mim apenas, mas pensando realmente no cliente. Por quê? Quando você paga o produto de forma unitária, diversas vezes, ele se torna mais caro. E eu disse, não, vou criar algo mais acessível. E eu criei o plano para a pessoa pagar uma vez no mês apenas. Hoje, os nossos planos, eles contam a partir de R$ 200. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro. Bacana. Pega R$ 200 ali, pega o planozinho e você vai ter um serviço profissional cuidando do seu negócio, cuidando do seu Instagram, com constância, com arte profissional, com estratégia e direcionamento, que é o mais importante. Começamos nesse pique, começamos devagarzinho, fomos crescendo. Recentemente, vi a necessidade de transformar trabalho de design, gerenciamento de rede social em uma agência de marketing. Isso pelos nossos clientes. Começamos a receber alguns feedbacks de forma muito positiva. Por exemplo, temos uma pizzaria aqui na cidade que chegou para mim e disse: Ítalo, eu só tenho a agradecer. Nós éramos uma pizzaria, de certa forma, que distribuíamos bastante pizza, certo? Vendíamos, mas não atingíamos uma determinada meta. Começamos a trabalhar com as postagens mais profissional, mais elegante, mais chamativa, que a gente sabe que o ser humano ele come pela vista, né? Ele como que vê. Se ele vê uma coisa mais saborosa, uma coisa que causa desejo, ele faz o quê? Compra. Ele vai e compra. E aí a gente começou a trabalhar dessa forma e depois de alguns meses, essa nossa cliente ela chegou pra gente e disse, ó, só tem a agradecer. As nossas vendas triplicaram. É o resultado do trabalho.
Trabalho. Isso fez com que a gente, de certa forma, visse que a gente estava causando a mudança. A gente estava mudando realmente, não somente empresa, mas vidas, né? Porque a gente vê o sonho de uma pessoa de abrir um negócio, ver ele decolando, é maravilhoso. E são planos a partir de R$ 200, é isso? Então, qualquer pequeno negócio, médio negócio com certeza, mas qualquer pequeno negócio, até eu que tenho minha loja, certo? Que eu comecei agora, eu consigo, por exemplo, trazer uma experiência de marketing digital profissional para meu negócio. Exatamente. Bacana, bacana. Planos simples, vai ter uma movimentação bacana, vai ter uma movimentação legal e o principal, vai ter um direcionamento. Temos pessoas hoje, a maior parte dos nossos clientes são de 200, 350. A gente tem plano de todo tipo. E se caso um dos planos que a gente tem, nós temos hoje 6 planos ativos. Se um dos planos não servir ainda, a gente monta conforme a necessidade. Ah, eu quero mais foto, eu quero mais vídeo, eu quero mais arte. A gente vai montar a estratégia, monta o planejamento e monta um plano dentro do seu orçamento. Excelente, A excelente. gente não deixa nada escapar. Boa. Um negócio precisa ser assim, né? Um negócio precisa observar o cliente de pequeno porte, o cliente de médio porte e o cliente de grande porte também. E como você colocou agora, principalmente também um cliente que ele é personalizado, né? Por exemplo, o que eu quero apenas vídeo, que eu não trabalho mais com imagem. Então a gente vai lá e constrói um plano voltado à questão de imagem ou à questão de vídeo e assim por diante. Agora, Ítalo, quais são os desafios que um empreendedor enfrenta na hora que ele vai abrir uma agência de marketing digital? Eu vou dizer isso por mim mesmo. Para mim é mais fácil direcionar o cliente no negócio dele do que direcionar o nosso próprio negócio. Eu acho que, de certa forma, eu me cobro demais. Eu sou perfeccionista demais. O vídeo, para mim, tem que ser perfeito, a legenda tem que ser maravilhosa, a arte tem que ser no extremo detalhe. Eu acho que o que falta, de certa forma, é um planejamento. Quando eu vi isso, que é onde eu senti essa dor realmente, foi onde eu comecei a botar o curativo. Começamos a tratar devagarzinho. Hoje, graças a Deus, eu não trabalho só. Tenho uma equipe, não é uma equipe grande, mas é uma equipe engajada. Cada um sabe sua função, a gente delega, cada um faz sua parte. Hoje eu tenho aí uma pessoa que cuida do design, eu tenho uma pessoa que cuida do administrativo, tá lá agendando as reuniões, agendando as postagens, pedindo as alterações. Tem uma pessoa aí comigo fazendo os vídeos, fazendo as fotos, e pouco a pouco a gente vai ajustando as coisas. Quando a gente tem a noção do problema, é mais fácil a gente achar uma solução. Quando a gente consegue ver realmente de forma mais clara o problema, a gente consegue achar uma solução. E o problema que eu achei, inicialmente, pelo menos no meu nicho aí de trabalho, na criação da nossa agência, foi justamente a questão de falta de planejamento. Se observar de uns tempos para trás, nós temos aí quase 2 anos de agência hoje. São quase 2 anos de agência, quase 2 anos de história. E se olhar o histórico de postagem do nosso Instagram, ele é fraco. Foi falhando, falhando, falhando. Aí posta uma semana, aí passa 1, 2 meses. A gente estava mais focado no crescimento dos nossos clientes do que no nosso próprio. E isso é uma coisa que eu falo para todo cliente meu. Ó, tem que ter constância. E era a primeira coisa que eu pecava como agência. E eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí foi onde recentemente a gente começou a fazer o nosso próprio planejamento e fazer ele de forma interligada com os nossos trabalhos. Hoje a gente está com uma constância legal. É mais vídeos, mais artes, a gente está sempre postando ali, sempre aparecendo. Estamos repostando ali os nossos clientes, ajudando a divulgar também, de certa forma. E aí eu creio que isso foi um problema inicial que a gente encontrou que se não tivesse sido cuidado de forma rápida, teria causado grandes problemas no futuro. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu dei justamente essa orientação que você acabou de me falar aqui, né? Uma pessoa que tá formada tecnicamente, é uma pessoa bacana, uma pessoa que sabe conversar direitinho também, uma pessoa muito generosa em si, generosa. E aí, conversando com ela, eu disse o seguinte: meu caro, entrei no perfil dela, dei o print e mandei para ela o print do perfil dela. Do nada, viu? Do nada no aleatório. E disse: meu irmão, parece que você não está fazendo nada da vida. Você é uma pessoa que está parada desde dezembro de 2024. Você é só um anônimo esses 3 meses que a gente está em 2025. E eu sei que essa pessoa está embarcada até o talo. Ela está trabalhando, por exemplo, que eu já
percebi, né, que eu converso pouco com ela, que eu já percebi de trabalhos que ela está fazendo, ela deve estar fazendo, ter feito pelo menos uns 20. 20, que daria um a cada 3 dias. O Instagram dela está abandonado. Sabe qual é o resultado? Ela vai se transformar em uma pessoa anônima. Mas eu entendo. Quando a pessoa está nesse momento, ela está achando que as pessoas estão vendo ela. Quem está vendo ela é uma bolha que não chega a 30 pessoas. Não chega a 30. Se eu desenhar um gráficozinho aqui, tá ela no meio, tem umas 5, 10 pessoas aqui na lateral. No segundo ciclo eu vou botar mais umas 15, mas ela não consegue atingir o outro ciclo. E ela acha que ela está sendo notada. Não está. Ela está sendo notada por pessoas que têm geralmente o mesmo tamanho dela. Não está conseguindo ser notada por pessoas que têm um tamanho maior do que ela. E minha orientação foi: tem essas suas produções, companheiro, companheira. Pega essas suas produções e descarregue nesta porcaria de perfil. Porque fica pelo menos lá como um arquivo. Ou tá esperando o quê para fazer isso? Porque vai dar errado. Vai dar errado. Agora, uma coisa eu sei também. Conselho gratuito. Ninguém escuta. Esse tipo de conselho, quando eu dou a alguém que me pagou R$ 300 por hora para conversar comigo, 300, 350, 400, a pessoa resolve o problema na mesma noite. Ela nem dorme. Nem dorme. E olha que nem agenda eu tenho mais, viu? Para consultoria, não tenho mais agenda. Assim, blocado de ponta a ponta. Isso é bom. Se eu chegar para alguém e dizer assim, ó, faça isso. Quando eu me acordar, no meu WhatsApp, vai ter 20 mensagens da pessoa resolvendo o problema que eu coloquei. Já quando você dá essa orientação para um terceiro ou para uma pessoa de maneira gentil, gratuita, de forma de incentivo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Talvez até funcione. Funciona na base ou no combustível da culpa. Eu tenho culpa. Aí eu vou lá e faço. Mas depois abandono de novo. Porque muitas coisas tem que ser pago para a pessoa poder receber. Imagine você pegando 5 empresas de marketing para você poder fazer o gerenciamento da rede social gratuitamente. Pouca pessoa não está nem olhando o que está postando. Se ela paga, ela entra, ela checa, ela vê. Mas eu tenho uma pergunta para você. Como é que escolhe a equipe para trabalhar? Certo? Eu tenho alguns negócios, tem aqui o Instituto, tem algumas franquias aí da Universidade Estácio, etc. Tanto aqui em Pernambuco como no Ceará. A gente está agora inovando aqui, né? Estamos participando de um processo de mudança do IMETcast para o MouraCast. Então, a gente está trazendo convidados com outro nível de especialidade. Como você está aqui abrindo esse momento, vai ficar no registro histórico. Como é que você contrata pessoas para poder trabalhar com você? Isso é uma pergunta bacana, isso é uma pergunta bacana mesmo. De certa forma, eu gosto de pessoas que não trabalham por trabalhar. Eu gosto de pessoas que gostam do que faz. Quando a gente trabalha apenas pelo financeiro, claro, todo mundo trabalha pelo dinheiro porque a gente precisa do dinheiro. Ninguém trabalha porque é maravilhoso. A gente precisa do dinheiro. Mas a gente tem trabalhos que a gente trabalha no automático. Trabalha por trabalhar e vai levando um dia após o outro, um dia após o outro, fazendo apenas o que é mandado. Quando a gente trabalha com o que gosta, é outra coisa. O trabalho se torna mais leve de certa forma. Eu digo por mim e digo até o senhor aí é de exemplo também. Quando a gente trabalha com o que gosta, é maravilhoso. A gente, por exemplo, na nossa área de professor, a gente estuda muito. A gente tem muito conhecimento guardado. E quando a gente pega um aluno que ele tem interesse em aprender, é gratificante. Poder ensinar, explicar, dizer e saber que aquela pessoa ela está absorvendo o máximo que ela consegue. É gratificante ou não? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, Ítalo, eu tenho uma outra dúvida também em relação a isso de equipe, pessoal e etc. O que é que você faz para que a sua agência, a IG Digital, certo, se diferencie no mercado? Por que eu deveria contratar você e não contratar a P Digital, a K Digital, a I Digital, a F Digital? Por que eu tenho que contratar a IG Digital? Qual é o seu diferencial? E eu quero saber o diferencial no plano mínimo, que eu vou pagar 200 ou R$ 300. É o cara que ele nem acredita que o marketing digital funciona. Ele acha que é algo banal. Então ele não vou botar dinheiro nisso não. Mas se é 200 conto, eu boto.
Então, como é que você prova esse cara que você tem um diferencial? Isso é legal porque quando a gente pensa em diferenciar, uma empresa de outra, um negócio de outro, a gente geralmente pensa na nossa própria bolha, né. Coisas baseadas no que a gente acredita. Não, essa água aqui é diferente dessa. A minha embalagem é mais dura, a minha embalagem é mais resistente, mas continua sendo água. Não, mas meu café aqui ele é mais escuro, mas continua sendo café. A nossa agência hoje, a gente preza por uma, eu poderia dizer o nome, empatia. A gente gosta de entender o cliente. Isso eu digo porque eu conheço e ouço muito de alguns clientes sobre diversas agências, não falando mal, claro, mas é o que a gente escuta lá fora, que eles não têm um certo nível de empatia. É apenas receber o dinheiro, fez a arte, posta e pronto. Mesmo no nosso plano de R$ 200, a gente preza muito pelo crescimento do nosso cliente. Então a gente sempre está de olho, ó, a gente tem essa tendência aqui no seu mercado. Bora pegar esse plano de 200, bora focar nela e bora criar essa estratégia. Então, até no plano de 200, a gente sempre tem uma reunião no mês para fazer o planejamento do mês inteiro. Independente da quantidade de postagem, independente se tem vídeo, se não tem, se tem foto, se não tem, se o cliente está próximo a gente ou distante, a gente sempre tenta fazer um planejamento baseado na realidade do cliente, no posicionamento atual dele na rede social e faz o máximo que estiver ao nosso alcance para fazer com que ele consiga sair daquele nível e subir. Porque na minha mente funciona da seguinte forma: é simples. Se o cliente cresce, a gente cresce junto. É uma mão é Duas uma vias. de duas vias. Se o cliente está crescendo, ele leva a gente com ele. Porque veja, se eu abro um negócio agora, certo? E eu contrato uma agência e ela me ajudou a vender mais, eu vou encerrar o ciclo? Não, de maneira nenhuma. Se tá dando certo, a gente corta? Corta. Ele vai fazer o quê? Não, o plano de 200 me ajudou a crescer dessa forma. Se eu pegar um plano maior, será que eu cresço mais rápido? Claro que cresce. Por quê? Vai ter mais estratégia, vai ter mais planejamento, vai ter mais material, vai ter mais constância, vai ser mais profundo. E aí, na minha mente, funciona da seguinte forma: o nosso diferencial é, independente do plano, é fazer o negócio crescer. Não é apenas movimentar e postar um negócio e botar uma legenda e fazer uma coisa qualquer. Não. Porque a própria arte em si, ela é uma construção. É tudo planejado. Aqui vai ficar uma foto, aqui vai ficar um título, aqui vai ficar um subtítulo, aqui vai ficar uma legenda. E aí a gente parte para o princípio do seguinte: o cliente, quando for olhar, ele vai começar a olhar a arte por onde? Do canto direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito, de cima para baixo, de baixo para cima. Ele vai começar pelo preço, pela legenda, pelo subtítulo. São coisas que as pessoas não sabem e necessariamente não precisam saber. Por quê? Isso é o nosso trabalho, é saber como o cliente vai ver aquela sua arte, como ele vai ver aquele seu produto. E quando se faz a estratégia correta, o resultado é alcançado. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, Ítalo, quais são os erros que geralmente as pequenas e médias empresas que não têm um marketing digital profissional dentro delas, eles cometem? E qual serviço a IG Digital tem que sara a questão desse problema, remedia esse problema? Por exemplo, eu tenho um pequeno negócio e quais problemas geralmente essas empresas têm? E o que você tem para essas empresas? Legal. Anteriormente a gente teve uma pergunta baseada na minha maior dificuldade como agência, não foi? E eu diria que a maior parte, não somente dos meus clientes atuais hoje, mas como diversas outras empresas, certo? É a falta de direcionamento. A falta de direcionamento de o que fazer e como fazer é o que mais causa essa dor. E a gente vai para outra coisa que está extremamente interligada, é a falta de constância. O cliente, geralmente, ali que abriu seu próprio negócio, a gente sabe por si só que tempo é uma coisa muito preciosa. Muito preciosa. Todo mundo hoje tem acesso à internet e todo mundo pode separar ali. Bora botar uma média bem humilde ali de 1 ano. Podemos botar assim, né? 1 ano de estudo. Estudar marketing, estudar vendas, negociações e design.
E um ano dá para pessoa se capacitar, não dá o mínimo possível? O mínimo possível. O mínimo possível dá um ano, né? Não dá. Pronto. Vamos dizer que o empreendedor ele tem esse um ano para investir. E vai fazer um curso, vai fazer outro e outro. Tudo interligado, viu? Porque um ano de cada um vai se embora 4 anos. Foi uma faculdade. Em um ano ele fez 4 cursos. E sozinho, certo? Ele vai chegar em casa, vai pegar 2 horas da vida dele e tentar criar uma estratégia de marketing. O senhor, como empreendedor, tem esse tempo livre? De maneira. 98% dos clientes que a gente tem hoje e de diversos outros clientes não tem esse tempo. Nem as 2 horas livre para fazer acontecer e muito menos para estudar. E outra coisa, né? Estudar não é você estudou, terminou e é finito, não. O estudar é atual, 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 atual. Eu posso até fazer uma formação de 3 meses, 4 meses, 5 meses, resolvi a bronca, aprendi aquilo ali, mas eu vou ter que acompanhar aquela tecnologia durante toda a minha vida, se eu quiser utilizar ela com maestria. Eu posso até aprender aqui a fazer um post no Instagram, fazer uma arte bacana, colocar uma coisa ali, copiar alguém, né? Mas além de tempo, eu tenho que ter atualização. E o empreendedor em si, a preocupação principal dele, claro que ele precisa se preocupar como a empresa está nas redes sociais. Para isso, eu contrato a IG Digital. Bacana? Resolve esse meu problema. Mas a preocupação do empreendedor precisa ser como eu faço para que o meu cliente se sinta feliz e, com isso, consuma mais dos meus produtos. Como eu faço para que a minha entrega aconteça a contento e que o cliente volte a comprar a mim? Me lembro que há um tempo atrás a gente tinha, por exemplo, há uns 5, 6 anos atrás, o pessoal não queria comprar pela internet. Não, um sapato, Ave Maria, seria o fim do mundo. Gigantesco. Veio a Netshoes, que hoje se fala um pouquinho menos, mas naquela ocasião foi quem, assim, destroçou a questão do mercado e começou a entregar o seu tênis em uma semana, 8 dias. E quando você não, o tênis ficou grande ou pequeno, você mandava para eles de volta, e eles recebiam no outro dia e com uma semana chegavam no tamanho correto. Resultado, eles desmontaram o mercado onde as pessoas tinham que ir lá pessoalmente. Não tem como você fazer isso olhando de uma hora para outra. Eu estava entrevistando aqui essa semana uma nutricionista que ela trouxe uma demanda máxima. Eu disse, eita, poxa, o nome dela é Carol, né? E ela estava dizendo, olha, há 2 anos atrás, todos os nutricionistas falavam mal da Coca-Cola. Todos. A Coca-Cola identificou isso e simplesmente começou a comprar suco e comprar fontes de água doce. Foi isso que a Coca-Cola fez. No entanto, ela inovou ainda mais e está agora com a Coca Zero. E de cada 100 nutricionistas, 95 dizem que é para tomar Coca Zero. E aí o crescimento dela esse ano foi 18,5%. E você diz, uau, estratégia. Isso aqui não acontece de uma hora para outra. Não acontece Muito de uma hora menos para outra. sozinho. E muito menos sozinho. Muito menos sozinho. Então, aprender é muito mais do que eu saber fazer a coisa. Eu saber fazer a coisa. Agora, como é, Ítalo, que você consegue, por exemplo, atrair clientes para a IG Digital? Qual a sua estratégia aí? Antes da gente falar, teve alguns pontos importantes aí na fala do senhor que é importante a gente ressaltar. Por exemplo, nós podemos pegar a empresa de sapatos, certo? Vamos pegar uma loja de sapatos. E interligado com a minha fala anterior em relação a posicionamento, constância e tudo mais, muitas empresas elas não postam. E quando postam, é fora de tempo. É uma foto essa semana, daqui a 2 semanas é outra. É um vídeo hoje, daqui a 2 meses posta outro. E se a gente for parar para pensar de certa forma, a chance de uma pessoa passar na frente da sua loja e entrar é mínima, comparado a uma pessoa olhar teu Instagram e olhar ele detalhadamente. Por quê? Quase todo mundo hoje usa Instagram. E o que a gente diz das agências de marketing digital que tem seu Instagram desatualizado? Ela não está dizendo ao cliente que aquilo não é importante, não? Exatamente. Era justamente a dor que a nossa agência tinha há alguns meses atrás. A gente estava mais focado no crescimento do cliente do que no nosso próprio.
A gente pecou muito sobre isso durante muitos e muitos meses. E é o que eu digo para todo mundo. Veja, a gente se preocupa mais com o do que com a gente e a gente acaba se desleixando um pouco. Então a gente focou muito no cliente, focou muito no cliente, focou muito no cliente e o nosso estava lá ficando para trás, ficando para trás. E vamos imaginar a loja de sapatos. A gente poderia comparar isso ao seguinte: nós temos a vitrine e temos o estoque, correto? Eu tenho uma vitrine, certo? De as duas laterais no corredor e eu tenho 5 sapatos. 5 sapatos. É muito para uma vitrine? Temos 5 sapatos espalhados. O resto é tudo vazio. E lá no estoque eu tenho 3 pessoas movimentando. E é sapato para cima, sapato para baixo, sapato para cima, sapato para baixo, e a gente vendendo, 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 vendendo. A maioria online, distribuindo e tudo mais. Porém, quando o cliente passa na frente da loja, que vê as vitrines vazias, o que é que acontece? O que é que acontece? Não tem. Não tem produto, não tem nada aparecendo. É justamente aquele problema que a gente encontrou referente a as pessoas que fazem o seguinte: postou uma vez e acha que está suficiente. Postou duas e acha que está suficiente. A mesma coisa acontece com o pessoal que deixa um sapato na loja e está movimentando apenas o estoque. O senhor falou anteriormente que tinha um rapaz aí que ele estava parado desde dezembro de 2024. Quantos meses? É, 4 muito, meses. 4 meses. Trabalhando muito, muito. mas pouco se vê. Temos 3 pessoas no estoque da loja de sapato, movimentando, 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 movimentando. Mas quanto sapato tá na vitrine? 3, 4, 5. A loja movimentada? Não. O Instagram é a mesma coisa. Se a gente não posta, se você não divulga, não mostra o que você está fazendo, não mostra o posicionamento, o que é que acontece? Vai atingir apenas aquela bolha mínima. Isso é o pouco. Você não consegue expandir mais. Isso é uma dor muito grande, que se não for tratada, causa grandes problemas. E também tá ligado à vaidade, né? Porque às vezes eu digo, não, eu tô trabalhando muito aqui, então não preciso mexer no meu, não. Você tá simplesmente dizendo a outra pessoa, isso que não serve pra nada, e eu tô te vendendo algo que não serve, porque nem pra mim eu faço. Esse serviço eu fazia pra mim. Esse serviço Exato. eu fazia pra mim. Agora, uma coisa que eu noto também, Ítalo, é que muitas vezes, tanto as agências, é uma crítica, né? Tantas as agências, eles utilizam meio que uma apresentação plástica. Parece que é aquele mesmo pôster, todas as vezes, uma coisa meio sem identidade, ou até meio arrumadinho demais. Tem isso? A parte arrumadinha demais. Eu gosto, viu? Arrumadinho. Pra mim tem que ser bonitinho, bonitinho. Mas no meio eu coloco uma coisa meio quebrada, coloco uma coisa feita ali de maneira até mesmo um pouco apressada, claro que respeitando os princípios éticos, tal e etc. Sim, Uma coisa claro. meio apressada, uma coisa mais no natural. Como é que você equilibra isso? A técnica e o natural, porque eu já entrei em perfis que só tava aquele negócio, tava tão organizado o feed que não mexeu nem com um fio de cabelo meu para poder olhar aquilo ali. Eu digo, isso aqui é uma falsificação, né? É plástico que é feio. E tem local que é tão desorganizado que é mais feio ainda. Então, como equilibrar isso? Que eu não quero entrar em um perfil e eu quero 40 artes na mesma paleta, na mesma tom de letra, que você sabe que é uma falsificação. Minha leitura, né? Falsificação de pauper, né? Isso aqui é uma falsificação. Diferente daquele também que você olha e faz, esse bicho faz um ano que não posta nada. Um ano que não posta nada. Ou quando ele posta uns negócios sem noção total, não tem nem a ver com o negócio dele. Como é que a IG Digital equilibra isso? Há um tempo atrás, a gente trabalhava de certa forma, há um ano atrás eu diria, muito quadrado, muito artificial. Isso, é isso que eu tô falando. Isso mesmo. Muito artificial. E eu sentia que faltava alguma coisa. Sempre fica aquele resquício ali no seu subconsciente. Tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E demorou de certa forma pra gente conseguir notar isso, mas foi notado recentemente. Fiz um investimentozinho maior, aumentei um pouco mais a equipe, mudamos alguns direcionamentos, tivemos algumas reuniões com alguns clientes já e começamos a consertar isso. De certa forma, quando a gente se trata da postagem, vamos partir para o gênero alimentício, que é o mais fácil da gente conseguir explicar essa situação. A gente tem uma grande e enorme diferença
entre eu pegar uma pizza, eu vou usar o Canva de exemplo que a maioria já conhece. Hoje a gente fez a mudança de Canva para Photoshop. Hoje, 99% das nossas artes são feitas no Photoshop. Dá um domínio maior da gente conseguir mudar o design. Mas vamos pegar o Canva. Uma coisa é a gente abrir o Canva, a gente sabe que é uma ferramenta de acesso rápido, você abre lá, já tem postagens prontas, né? Só que aí que tá um problema. Todo mundo usa o Canva. Ah, mas o Canva é maravilhoso. Eu vou abrir lá, já tem uma postagem pronta, eu só mudo a cor e boto na minha empresa. Mas todo mundo usa. Hoje a gente, depois de tanto trabalhar com design, quando eu abro um perfil, que eu vejo uma arte, eu já identifico se é do Canva ou não. Às vezes até do Pinterest, do Google, de tanto que a gente movimenta. E aí a ideia é o seguinte: se você tem um produto, você quer apresentar para o cliente de forma diferente. Você quer que ele veja seu produto e diga: eu não vi esse produto em lugar nenhum. Bom, Vou usar a pizzaria que a gente tá com a quantidade bacana aqui na cidade de pizzarias e a gente pensando o seguinte: o que é que vende mais? Eu pegar uma foto de uma pizza no Canva e botar lá e botar o texto promoção ou tirar uma foto real do produto, bem detalhada, mostrando cada detalhe, cada recheio com o máximo de qualidade possível. Você pega uma borda, por exemplo, uma pizza com borda recheada, espreme ela um pouco, o calda chega, desce, bate uma foto ali, o queijo, ele esticando, causa um desejo. Se você pegar uma arte pronta, pegar uma foto fictícia da internet, ela causa um desejo, causa, maneira nenhuma. dá nem fome. Você só passa e diz, ah, mais uma arte qualquer. Você talvez olhe o preço. Dependendo do preço, ainda dá uma curiosidade. Mas quando você vê um produto, que você bate uma foto, mexe nas cores, deixa ela mais bonita, mais atraente. Quando você olha esse produto, que vê o queijo derretendo, vê a borda recheada, vê os produtos realmente de qualidade, porque numa foto a gente consegue ver se o produto tem muita qualidade ou não. E o que é que acontece? Querendo ou não, quando a gente bota uma foto do produto de forma mais atrativa, vende. A chance de venda é maior. Necessariamente, a gente não precisa estar com feed quadrado artificial. E nem para quebrar esse padrão precisa botar uma coisa qualquer. Entendi. No caso, você cria uma identidade própria para cada um dos clientes. Dos Exatamente. clientes. Bacana. Hoje a gente temos alguns clientes que sempre perguntam a gente se a gente atende apenas um único nicho. Não, a gente atende todo tipo de cliente. Por exemplo, pizzaria. Eu peguei pizzaria X. Eu não vou pegar pizzaria Y. Não. Nossa empresa ela é uma empresa neutra. A gente atende todo o público. Entendi. Então você A pode, gente por não. exemplo, pegar 5 pizzarias, 5 burguerias, 5 casas de material de construção e etc. Exatamente. Inclusive a especialidade, né? Você se especializa naquela área também. Claro, a gente aprende a se aprofundar mais no nicho do próprio cliente. Hoje, uma grande demanda, nossa pelo menos, que está chegando é pizzarias. E aí a gente sempre está inovando em relação ao material que vai ser divulgado, as estratégias de marketing, a estratégia do tráfego pago, a estratégia de impulsionamentos, porque a gente tem a diferença do tráfego pago e do impulsionamento, né? O impulsionamento é aquele botãozinho simples que você vai lá no Instagram, clica e bota um dinheiro, que nem sempre é só isso, concorda? Sem dúvida. Tem toda uma estratégia ali por trás. O pessoal vê lá, turbinar a postagem. Chega, turbina, confirma, bota o dinheiro e acabou, né? Só que aí você tá tirando para todo lado. Qual é a chance de você atingir alguém? Mínima. Às vezes atinge um ou dois. Mas quando você faz a estratégia do próprio funcionamento de forma correta, a chance de você atingir pessoas é maior. Isso é um trabalho bem bacana aí. Mas voltando para o que a gente estava falando em relação à quantidade de clientes. O, a nossa estratégia, pelo menos de pizzaria, por exemplo, vou usar porque a gente está fazendo um trabalho mais recente aí, tanto sexta quanto ontem, a gente fez um trabalho bacana para algumas pizzarias e a gente sempre inova. A estratégia que eu uso na pizzaria X, eu não uso na pizzaria Y. E se eu usar é meses depois, uma coisa ou outra, a gente consegue mudar, faz uma alteração aqui, uma alteração ali, e todo mundo cresce. A gente sempre gosta de entregar o máximo, o melhor, o filé. Boa, boa. Agora, então, quais dicas você daria para, né,
uma empresa que ela está começando agora no marketing digital e ela não tem ainda recurso para contratar um serviço de nenhuma agência. É a pessoa que acabou de começar, certo? E ela vai começar de maneira natural. É ela e Deus e o negócio e muita energia para trabalhar. Legal. Vamos partir do pressuposto de que essa pessoa ela tem tempo livre. Total. Afinal, ela está sozinha, abriu o negócio agora. Então, se ela abrir o negócio agora, dificilmente ela tem uma grande movimentação de clientes. Então, de certa forma, ela tem um certo tempo livre, né? Hoje a gente tem aí o Udemy, né? Uma plataforma aí que você tem cursos extremamente acessíveis. Pega um cursozinho ali de Canva, pega um negocinho de vendas, une os dois e tenta fazer só. Faz uma postagem mais bonitinha, tira uma foto bonitinha do seu produto, divulga, pede para amigos republicarem suas postagens. Apareça. Grave uma live, faça chamadas ao vivo, grave stories, bom dia, boa tarde, boa noite, apareça, promoção, faça parcerias com pequenos negócios de sorteios. Apareça. O importante é a constância. Tente fazer de maneira inicial esse trabalho só, até você começar a ter recurso para conseguir pagar alguém que lhe direcione de forma mais profissional. O importante agora é você aumentar a sua receita. Às vezes tem gente que grava conteúdo todo dia e todo dia a mesma coisa. Exato. Aí fica terrível. Você já sabe até o que a pessoa vai dizer, de tanto que a pessoa já diz. Eu vou comparar de certa forma, até nas igrejas a gente acompanha, às vezes o padre, o pastor, o responsável ali tem um jeito de falar o amém, a finalização de uma oração às vezes, que a gente fala até junto a mesma coisa. Se torna monótono, não pode. A internet ela tá viral. Todo mundo usa internet e todo dia tem uma coisa nova. É novidade, é novidade, é novidade, é novidade. Você tem que ser criativo. Ah, mas eu não sou criativo. Então tem que buscar alguém que seja. É, E esse é o trabalho da agência. A agência ela não trabalha apenas criando arte. A gente trabalha, por exemplo, a nossa empresa, ela trabalha na parte criativa. Eu vou chegar para o cliente e trazer ideias. Hoje, alguns clientes nossos, eu não digo, ó, vamos fazer apenas esse conteúdo. Eu trago promoção. Eu digo, ó, hoje seu produto custa X. Esse produto custa Y. Você vai juntar os dois, entregar entrega gratuita, entregar assim, assim, assado, e você vai vender por X. Você consegue ter lucro em cima disso? A gente faz os cálculos, vê a realidade do cliente. Se der lucro, a gente vai para cima daquela estratégia. entendi. É muito mais do que apenas a questão de eu estou alimentando a sua rede social. Eu estou lhe ajudando com a estratégia do seu negócio. Eu estou lhe ajudando a vender. Esse é o truque. A gente costuma ouvir muito aquela famosa frase: quem não é visto, não é lembrado. A gente pegou esse bordão e a gente mudou de certa forma, e eu gosto de dizer o seguinte: quem não é visto, não vende. Sem Esse é dúvida. o truque. Quem não é visto, não vende. Porque se o cliente não te vê, se o cliente não vê que sua empresa existe, seu negócio existe, seu produto existe, ele não compra. Tem que aparecer, tem que postar, tem que divulgar. Quanto mais você divulga, melhor é. Claro, respeitando as diretrizes do Instagram, as diretrizes da Meta e principalmente o algoritmo. Um problema muito grande das pessoas é achar que o Instagram, se você postar 10 fotos no dia no feed, vai dar retorno. Isso é um problema grande. Por quê? Hoje a gente tem um problema no Instagram que é o seguinte: tu postou um vídeo agora. O Instagram vai trabalhar em cima para divulgar aquele vídeo, certo? Em menos de meia hora tu posta outra em sequência. O que é que acontece? O Instagram vai parar de divulgar aquele vídeo e divulgar o próximo. E vai diminuir a demanda daquele vídeo. Você tem que dar um tempo, tem que dar um respiro. História é outra coisa. História você vai postando, 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 postando. Mas o feed, o Reels, de certa forma, você vai respeitando ali de certa forma. Quer ter um movimento muito grande? Posta três Reels por dia. Um de tarde, um de manhã, um de tarde e de noite. Se em 3 meses você não estourar, é impossível. Claro, sendo criativo. Não adianta você postar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, a mesma coisa. Boa tarde, pessoal. Tô aqui vendendo brownie aí de tarde. Boa tarde, pessoal. Brownie de chocolate de noite. Boa tarde, boa noite, pessoal. Brownie de chocolate aqui a gente ainda tem disponível. Você tem que ser criativo, você tem que ser dinâmico.
As pessoas não gostam dessa coisa monótona. As pessoas querem ver uma coisa mais criativa. E às vezes a pessoa acha e vai lá e substitui, né? Como se fosse fácil. Fácil é o trabalho que você não está fazendo, meu amigo. Hum. Né? Que às vezes, Gabriel, só vou chegar lá, vou colocar, vou divulgar e fazer isso acontecer. O cara tem que ter uma estratégia, tem que ter algum grau de especialidade e tem que ter alguém pensando no negócio. Tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Uma coisa bacana também é como é que se faz parcerias. Por exemplo, numa das suas falas agora, você disse, ó, a pessoa acabou de começar no negócio dela, ela vai procurar fazer uma parceria, uma coisa ou outra. E eu vejo muitos problemas de parcerias. Muitos problemas de parceria, certo? Digo isso porque eu empreendo, vai fazer agora 12 anos, acho que em abril, mês que vem. Amanhã, Boa. amanhã, dia 13, a gente faz 12 anos de MET. Tempo voa. Vai embora, não vai? Então eu já vi de tudo. Já me procuraram a parceria quando eu só tinha uma cadeira, já me procuraram para parcerias quando eu tinha uma empresa, já me procuraram para parceria quando eu tinha 4 empresas, hoje me procuram pra parcerias quando eu tenho 11 negócios funcionando e estou trabalhando no 12º. Então, eu sei os níveis que as pessoas vivem em parcerias. Eu comento pouco, né? Tem negócios, por exemplo, que eu tenho que eu não comento, até porque não faz parte da minha estratégia, são negócios que funcionam de maneira mais autônoma, Justo. mas eu sei como funciona a questão de parceria. A maioria delas, a maioria, elas são procuradas de uma maneira para serem predatórias. Alguém não está querendo fazer uma parceria. Não está. O que a pessoa está querendo é um pedaço de alguma coisa. O que a pessoa está querendo é alguma coisa que você tem. Uma parceria é uma troca. E uma troca nunca vai ser igual. Nunca vai Alguém ser igual. sempre sai perdendo. Alguém sempre sai perdendo. Eu não costumo chamar de perder, não, porque na maior parte das minhas parcerias que eu já fiz hoje, muitas, viu? Muitas, muitas, muitas. Somente onde a gente está aqui nesse município, eu acho que eu tô junto há mais de um ano com os 3 ou 4 clubes de futebol. Legal. Não precisa ninguém saber, certo? Mas tem clube, por exemplo, que eu tenho participações mensais. Mensais, mensais, mensais. Está no meu calendário de pagamento. Pagamento. Mas não é a minha estratégia fazer esse tipo de divulgação, certo? Mas parcerias eu já fiz de todos os tipos. Em nenhuma parceria que você fizer na sua vida, ela vai ser igual, porque não tem como. Porque o mundo não é uma linha. Minha estratégia sempre foi abrir mão demais para que a outra pessoa saia ganhando. Sempre. Imagina que a gente tem R$ 10 para distribuir. Eu não me incomodo de ficar com 4. Pode ficar com 6. Eu não me incomodo de ficar com 3,5. Pode ficar com 6,5. Não é problema não. Nenhum, nenhum, nenhum. Porque comigo eu prefiro ter a receber do que ter a pagar. Prefiro ter a receber, ter a pagar. Das pessoas que eu me relaciono, eu nunca procurei uma delas e recebi um não. Você acredita? Nunca. Todas as portas que eu bati até hoje, as portas foram abertas, todas. Agora, objetivamente, eu bati em portas certas. Bacana? Em portas certas, Estratégia. né? Em portas certas. E isso se deu porque em momentos anteriores, como eu notei que a pessoa precisava de X, eu estava lá para entregar para ela 2x, 3x. Em muitos casos também quebrei a cara, viu? Mas muitos. Daquele que eu fui lá, você está precisando de quê? Me diga aí. Professor, eu preciso disso, disso, disso e disso. Eu disse, eita, pô. Faz o seguinte, vá ali, pegue isso, vá ali, pegue isso. Pega isso aqui, pode levar para lá e fale com fulano de tal, que foi eu que mandei. Pode mandar para minha conta. Eu efetuo o pagamento. E depois, sabe o que restou? Nada. Como diria meu orientador, um grande saco cheio de nada. Depois de horas de trabalho, horas de entrega de infraestrutura e tudo mais. Então, parcerias é uma coisa perigosíssima. Sobre qualquer dúvida que você tiver em algum dia, uma parceria, não a faça. Se surgir um arranhãozinho, não a faça. Salvo se você tiver no momento que você pode fazer. No momento que você pode fazer. Mas a maioria das pessoas não são gratas. Como é que essa pessoa agora, que está começando o negócio dela, vai fazer uma parceria sem ser engolida pela outra pessoa? Porque é difícil. É legal. Essa pergunta é bacana. Vamos usar a fala que eu acabei de falar em relação ao brownie. Brownie trufa. É um negócio que muita gente prende, né? Boa. São, são coisas baratas de certa forma. Não é caro de investir.
Você consegue fazer com o mínimo, digamos assim. E como é que eu consigo divulgar meu brownie? Como é que eu consigo divulgar minha trufa? Como é que eu consigo mostrar ao pessoal que é gostosa? Hoje a gente tem diversos influenciadores na cidade. Não temos? Manda um recebido. Manda lá, só um brindezinho pra você. Se possível, só puder postar aí pra me ajudar. Tô começando agora. Talvez a pessoa não poste nem o primeiro. Se não, vamos ver se é gostoso primeiro. Eu já vi acontecer. Você mandar um brownie pra pessoa, mandar uma trufa, uma pizza, um hambúrguer, e a pessoa comer e não postar. E a pessoa dizer, ó, primeiro eu provei, porque meu público, eu só divulgo o que é bom. Provei e realmente é gostoso. Mande mais um que esse eu vou divulgar pra você. Isso é uma parceria que realmente talvez tenha dado certo. Funciona ainda isso? Qual o pessoal que trabalha com gênero alimentício, de certa forma, sim. Porque o foco é o quê? Divulgar seu produto. Um influenciador ele tem 10 mil seguidores. Dos 10 mil, 1.000 vão visualizar aquele story. Se dos 1.000, 2 pessoas comprarem, tá no lucro. Porque a pessoa que compra você, dificilmente ela vai comprar uma vez só se seu produto for bom. Se a gente vai em um restaurante onde a carne é feita no ponto certo, no tempero certo, a gente vai comer um feijão. O feijão tá no grau. Um arrozinho, um macarrão e tá tudo funcionando ali perfeitamente. O tempero, o sal. A gente vai voltar? A gente volta. Então, se você entrega seu produto, de certa forma, seja ele qual for, se você entrega ele da forma correta e consegue cativar o cliente, acabou. Você não vai vender apenas uma vez, você vai vender várias. E voltando para esse meio ainda de brownie e trufa, por exemplo, se você pegar o recebido de um influenciador, por exemplo, e desse influenciador vier um cliente apenas, ele vai fazer o seguinte: ele vai comer. Existe a chance dele comprar novamente, dele recomendar, dele comprar para presentear alguém, porque o brownie a gente compra para dar para namorada, para um namorado, para mãe, para uma pessoa especial e vai divulgando, divulgando, divulgando e pouco a pouco você vai começando a atingir seus objetivos. O primeiro passo é difícil. No começo vai ser muita dor de cabeça, vai ser muito problema, você não vai vender quase nada, você vai perder fornadas e mais fornadas, mas até você ganhar o nome, vai continuar nisso. Problemas, problemas e problemas. Se você não souber lidar com esses problemas, é complicado. E para onde Ítalo Gabriel vai e para onde a IG Digital vai? O nosso foco é crescer. 2025, 2025. O nosso foco é crescer. Hoje a gente está investindo muito pesado em equipamento. Eu quero entregar o que a gente já entrega com mais qualidade ainda. A gente já entrega em um nível muito profissional, mas eu quero mais. Como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu gosto de tudo perfeito. E não somente para mim, mas para os meus clientes. Então eu acho que eu me cobro mais do que o cliente que está me pagando para cuidar dele. O cliente chega para mim e diz: ó, eu quero vender mais pizzas. Bacana, bora vender. Eu me cobro para trazer mais resultado para ele do que ele vai me cobrar. Porque eu aprendi antes da gente fazer a transição de social media para a agência de marketing, eu percebi que quando a gente começa a crescer no mercado, a pressão é maior. A gente tem cliente de baixo ticket e cliente de alto ticket. Galera que paga planos maiores. A gente falou de planos aí que a gente tem de 200, 350. Eu tenho planos mais caros. 5 vezes mais. É bom, não é? É mais dinheiro. Mas a cobrança é enorme. A pressão por resultado é enorme. E foi baseado nisso que a gente começou a se cobrar mais. Então hoje o meu foco é investir em material. Eu quero uma câmera melhor, eu quero mais iluminação, eu quero mais isso, mais aquilo, eu quero mais de tudo. Para quando eu chegar no ambiente, fazer um trabalho totalmente diferencial de tudo. E se apresentar top, né? Top. Eu Chegar e quero a pessoa, chegar e "Isso dizer, aqui mesmo." rapaz, a equipe é show. Eu gosto de fazer a diferença. Então hoje a gente tá com um investimentozinho legal, a gente tá com material bacana, a gente tá fazendo um trabalho muito legal. Mas eu quero mais. Eu quero fazer melhor. Eu quero subir, subir, subir. O quanto melhor eu conseguir fazer, baseado na realidade que a gente tá hoje, a gente faz. Bom, então do ponto de vista
tático e estratégico, você quer aumentar sua base de clientes, não é isso? Seria aumentar em quantos por cento até o final do ano? Eu De maneira gostaria, realista. eu gostaria de até o final do ano subir aí uns 50%, Boa. de certa forma. Permanecer com o que a gente tá, com o número que a gente tá hoje, que a gente tá com um número bem bacana. Eu diria que a gente tá aí em aproximadamente atuais mensais, quase 20 clientes. De Boa. 20 para 25 clientes atuais, a gente tem observação, não somente em Bezerros, temos alguns em Caruaru, fechamos agora recentemente 2 parcerias em Recife, temos aí clientes em Gravatá, em Sairé temos também, então a gente atende de toda a região de Pernambuco, digamos assim. Onde der pra gente chegar, a gente chega, e se não der, a gente trabalha de forma virtual, e o resultado é o mesmo. A gente vai conseguir fazer esse negócio decolar. Boa. Então hoje o nosso foco é manter os clientes que a gente tem com o máximo de excelência possível e aumentar gradativamente, sem que esses clientes que estão entrando agora cause sufoco e prejudique os clientes que a gente já tem. Então a gente tenta subir a quantidade de clientes e a quantidade da equipe para trabalhar tudo em união e fazer tudo funcionar perfeitamente, porque o trabalho ele funciona como uma engrenagem. Qualquer mínimo detalhe que der errado, tudo desanda. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tudo desanda. Eita. Ítalo, já caminhando aqui para a finalização aqui da nossa entrevista, certo? Essa aqui é a sua câmera principal, certo? Fique à vontade aí. E a pergunta é a seguinte: como é que eu encontro a IG Digital nas redes sociais? Pode convidar a nossa audiência. Aqui é fácil demais, pessoal. Aqui vocês podem me encontrar ou pelo meu Instagram pessoal, certo? O Ítalo Dev, underline, ou pelo Instagram da nossa agência, IG Marketing Digital. Simples, não tem erro, certo? Podem mandar mensagem, tem lá o Instagram. Na biografia do Instagram tem um link que vai redirecionar você diretamente para o WhatsApp, certo? Se não quiser falar nem por Instagram, nem por WhatsApp, pode ligar que a gente atende também. Nossa equipe aí tá toda engajada para atender vocês com o máximo de excelência possível. Ah, bacana. Ítalo, foi um prazer receber você, meu caro, aqui, certo? Vamos marcar também outras conversas para que a gente possa conversar, inclusive, sobre temas específicos, certo? Vamos conversar hoje só sobre Instagram. Então, a gente vai parar e falar só sobre Instagram, de ponta a ponta, certo? E aí eu vou trazer também uns prints, tal, uma coisa para a gente poder analisar a questão desse material ao vivo, valendo. O famoso antes e depois. Sem dúvida Vamos nenhuma. pegar alguns clientes aí, pegar o antes de fazer o trabalho com a agência e o depois. O crescimento que teve. O crescimento exponencial e grande, viu? Temos alguns clientes aí que eu diria que são futuros cases de sucesso. Na próxima, nosso próximo encontro, eu vou citar alguns, Boa. fazer a divulgação dos meus clientes aí, das É, nossas parcerias. cliente que não vai querer ser divulgado, concorda comigo? Principalmente de maneira virtuosa. Principalmente de maneira Exatamente. Eu virtuosa. vou, no nosso próximo encontro, eu vou trazer aí alguns dos nossos maiores clientes, nossos maiores cases de sucesso, mostrar o antes e o depois deles, o crescimento e mostrar realmente a qualidade do produto e do serviço deles. Show de Fazer bola. a venda deles ao vivo. Muito bem, muito bem. Então, Ítalo, foi um prazer receber você. E esse foi mais um episódio do MouraCast.